Aí parece que Jesus sela o cavalo da vida para você, e ele sela o cavalo da vida e diz assim: pode montar que ele é brabo, pode montar que você vai cair. Você monta. Alguém sela esse cavalo da vida para você e diz assim: olha, pode montar que você vai cair, pode montar que você vai levar, o baque é certo. Você monta. Você bota um filho seu em cima, sabendo que você vai levar uma queda. E olha, tem queda de cavalo que é fatal, né? Essas minhas duas foram cômicas, foram fatal só pro meu ego, sabe? Mas pense num negócio perigoso, é a tal da queda do cavalo. Se você soubesse, você ia cair do cavalo da vida, você montava. Quem monta? Não é? E aí a gente diz assim: não, eu monto. E a gente cai. E o que é que a gente faz? Aí Jesus é tão bom que ele arranja solução para essas coisas todas. E aí eu quero compartilhar esse versículo. É somente um versículo, inicialmente. Lá em 1 João, 1 João não, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Esse versículo, ele é tão conhecido, não é? E ao mesmo tempo tão bonito, que ele merece que a gente leia, todo mundo junto, bem bonito. Vamos ler junto ele? Jesus diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Coisa linda, não é? Então, muitas vezes, a gente olha para esse versículo como se ele fosse assim um plano de saúde do céu, uma coisa assim, tem algum tipo de garantia. No entanto, o ensinamento desse versículo é de uma densidade para a vida da gente, de uma potência para a vida da gente que precisa ser explorado. E a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo. Naturalmente, a gente não tem tanto tempo assim, mas dentro desse pouco tempo que a gente tem, eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. E eu acredito que esse versículo pode passar a fazer parte da sua vida num sentido muito mais profundo do que talvez a gente tenha levado ele até hoje. E saiba disso, as repercussões dessa convicção, elas abrangem a sua vida familiar, a sua vida profissional, sua vida pessoal, em todos os sentidos. Jesus, ele estava aqui se despedindo dos discípulos dele. Ele estava nos últimos momentos com os discípulos. Eles já tinham ceiado, já tinham cantado louvores a Deus. Jesus já vinha pregando para eles. E agora Jesus, ele sela o cavalo da vida e oferece algumas garantias aos discípulos dele. Quais são as garantias que Jesus oferece para os discípulos dele? Eu vou garantir para vocês que vocês vão ser dispersos. Eu vou garantir para vocês que vão procurar matar vocês. Eu vou garantir para vocês que as pessoas vão querer fazer mal a vocês, vão rejeitar, vão expulsar vocês de todos os lugares que puderem, porque vocês são meus discípulos. Essas são as garantias que Jesus oferece. Ele sela o cavalo da vida para os discípulos e diz assim: pode montar que vocês vão cair. Pode montar que a queda é certa. Vê que coisa difícil, vê que desafio tremendo, a gente conviver num mundo sabendo que é odiado. Você viver num mundo sabendo que a qualquer momento alguém pode tentar te matar, te fazer mal à tua família. Simplesmente pelo fato de você ser filho de Deus. Essa foi a primeira garantia que Jesus oferece aos discípulos dele. Olha, vocês vão ser dispersos.
olha, vocês vão ser perseguidos. Esse é o cavalo da vida selado, esperando para você montar. Você de repente se equipou aí com a melhor roupa, a melhor fantasia de cowboy que você tinha no guarda-roupa. Mas agora deu frio na barriga. Porque de repente você já montou no cavalo da vida. E agora você está vendo esse cavalo pulando, doido para te derrubar. E agora você está vendo a crise financeira, saúde, seja lá o que for, fazendo a sua sela rodar em cima do cavalo, e você pulando, e você está desesperado agora, querendo entender o que é que está acontecendo, sem contudo saber, mas entendendo somente que o risco da queda é real, e a qualquer momento você vai se ver de cabeça para baixo no chão. A primeira garantia que Jesus fala para os discípulos dele é essa, contextualizando para os irmãos. E aí esse mesmo Jesus, ele olha para os discípulos e ainda diz assim: olha, eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz em mim. que negócio bom, né? Está aqui o cavalo é brabo, a queda é certa, mas olha, tenha paz. Você tem. Como é que você tem? E aí aparece um monte de gente desesperado, pedindo oração. Olha, pastor, olha, ora por mim, porque está acontecendo isso. Pastor, estou para perder meu emprego a qualquer hora. Pastor, estou fazendo de tudo, todo possível e imaginável. Olha, pastor, estou num desespero de vida que o senhor não tem ideia. Não sei mais o que é que eu faço com meu filho ou com minha filha. Eu não sei mais o que é que eu faço com meu marido ou com a minha esposa. Pastor, eu já entreguei os pontos. Em outras palavras, essa pessoa está dizendo assim: olha, o cavalo da vida está para me dar uma queda violenta e eu não sei se eu levanto. E parece que esse rodeio que a gente está da vida não acaba nunca. Porque tem gente que está aqui comigo agora, mas a cabeça está assim: conta para pagar. E fulano, e fulana, o que é que eu faço com relação a isso? E é um monte de gente desesperada. E aí se entrega a esse desespero. E aí se entrega a essa angústia profunda da alma, com relação a tantas coisas que têm acontecido, com relação a tantos prazos que têm que ser obedecidos, com relação a todas essas coisas que vêm somando dentro do seu coração e que fazem você levantar de noite, fazem você esbravejar com seu marido, faz você descontar nos seus filhos, faz você se frustrar, se sentir mal, se angustiar, se entregar ao desespero, recorrer a todo tipo de medicamento, fazer todo tipo de terapia, fazer todo tipo de ritual religioso, e aí é um monte de gente fazendo, não, tem que fazer aqui um voto com Deus, e aí tem gente que jura que voto é promessa de crente, não é? Vou fazer um voto ao Senhor aqui, aí acha, jura de pé junto, porque o católico faz promessa, o crente faz voto. Não entendeu nada, meu querido. Em outra ocasião a gente pode até explicar essa distinção, mas eu já vi gente que já chegou para mim e disse assim: olha, já tentei de tudo, levei meu filho para o centro espírita, levei para a benzedeira, levei para a igreja, agora eu estou trazendo para o senhor, pastor, tome. Fez de tudo, recorreu a tudo, para não cair do cavalo da vida. E aí você cai. E aí a depressão, aí o esgotamento, aí a angústia que toma conta, aí a agonia mais profunda da alma, aí a doença física. E mesmo que você não saiba e não tenha entendido ainda que você caiu, mesmo assim você está no chão. E aqui a sociedade da gente divide as pessoas em dois grupos, né? Um mais seleto e o outro mais geral. Aquele mais seleto é o dos que se levantaram na vida.
é aqueles que deram a volta por cima, é aqueles que carregam a força e a coragem dos outros, é aqueles que com a força das próprias mãos ergueram impérios empresariais, do nada. São aqueles que da falência total tiraram força para a vida e que de repente através de um curso ou de um livro de autoajuda a pessoa despertou e disse assim: agora eu consegui. Agora eu sei, vou dar o meu depoimento por aí. E se é crente, diz que vai dar o testemunho. Eu vou dar o testemunho, porque eu sei o caminho das pedras. E aí essa pessoa vira uma espécie de holograma, vira uma espécie de celebridade, um tipo de Messias dos nossos tempos, capaz de carregar a força, capaz de suportar o peso dos outros, né? E de encorajar. É aquela pessoa que tem fé para furar uma montanha, e se disser que não pode, mas você dá a volta ao redor dela, e você faz e acontece, e de repente a sua família espera que você seja esse tipo de pessoa, e de repente você acreditou que isso era verdade, afinal de contas você é o pai, você não pode sucumbir, você não pode demonstrar fraqueza, afinal de contas você é a mãe, você é uma mulher dinâmica, ousada, você é uma mulher sisuda, você é uma mulher moderna, você é uma mulher letrada, você tem diploma, você sabe tudo, e o seu cabelo ainda por cima é perfeito. E você não pode demonstrar fraqueza para os seus filhos. Você com a cara de brabo. Você só fez uma coisa na sua vida, você trocou o cavalo. É outro cavalo. Esse parece que você sabe controlar. Esse parece que você sabe, esse parece que é mais dócil. Apesar dele ser mais bonito, maior, apesar dele ser um cavalo assim prateado, apesar dele ser um cavalo altão, assim, imponente, que impõe mais respeito, parece que esse você consegue controlar. Então é sempre uma tentativa sua de manter as coisas em ordem. E já tem outras pessoas que caíram e que se apegam ao passado ou qualquer solução do presente e saem correndo atrás dela. E sai correndo mesmo, atrás daquela solução. E sai, quanto mais você corre, mais parece que aquela solução vai mais longe de você. E sai correndo. Aí Jesus diz assim: olha, o certo é que o momento da queda, da fraqueza vai vir. Mas eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Absolutamente nada desse mundo pode te oferecer paz como Jesus Cristo te oferece. Absolutamente coisa, circunstância alguma nesse mundo pode te oferecer paz como você precisa. Aí eu já vi um monte de gente que, a partir da queda, monta essa comparação. Ah, se eu fosse concursado. Ah, se eu tivesse uma carreira mais sólida. Ah, se minha esposa fosse mais parecida com a esposa de fulano. Ah, se meu filho ou minha filha fosse tão educado. E às vezes a gente faz isso com o filho da gente. Diz assim: tá vendo o filho de fulano? Como ele é comportado? Por que você não faz igual? Monta comparações. Ah, se eu ganhasse mais R$500. Ah, se eu tivesse uma casa mais perto. Ah, se minha casa fosse mais longe. Ah, se as coisas... E a gente vai sempre comparando. Um cavalo com o outro, uma vida com a outra. Dizendo assim: ah, se fosse, ia ser tão mais legal, ia ser tão mais fácil. Aí Jesus Cristo olha para você e diz assim: olha, você está olhando para o lugar errado. Você está fazendo tudo errado. Aceite que a queda é certa, mas aceite que quem ampara a sua queda sou eu. É para que você tenha paz em mim.
Vamos entender melhor essa palavra paz que Jesus fala. Essa palavra paz lá no grego é Irene. Da onde deriva o nome Irene, sabe? Eirene. É paz com a cabeça de hebraico falando grego. Vamos entender isso melhor ainda? Plenitude. Plenitude. É a mesma coisa quando Jesus falou assim, bem-aventurado, Macários, vocês são plenos. Vocês são completos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, estou falando essas coisas para que vocês não olhem para as circunstâncias. Estou falando essa coisa para que você não compare a sua vida com a de ninguém. Eu estou falando essas coisas para que vocês não olhem para ninguém que você julga ser mais forte do que você e se espelhe. Eu estou dizendo essa coisa para que você não tenha que ranger os dentes, fazer cara de mal e se fazer de forte. Eu estou falando essa coisa para que você se liberte de tudo aquilo que compõe essa esfera material e humana, e você olhe para mim e saiba que plenitude só existe em mim, saciedade só existe em Jesus, que absolutamente nada, olha, vou repetir, absolutamente nada desse mundo pode te satisfazer como só Jesus te satisfaz. Você pode ter uma carreira profissional de muito sucesso e ainda assim se sentir vazio por dentro. Você pode estar cercado de 1 milhão de pessoas e você ainda assim se sentir solitário. Você pode ter o casamento dos seus sonhos e ainda assim ter aquela sensação que falta alguma coisa na sua vida. E a gente vive correndo atrás, como quem corre atrás da única solução do mundo. Todo esfolado, todo arrebentado, mas está correndo atrás. Enquanto isso, tem outra pessoa do lado, ou um cachorro na figura, dizendo assim, oh, corre mais, vai mais para frente. E aquela coisa parece que não chega nunca. Aquele negócio ali parece que não se torna realidade nunca. Os anos vão se acumulando. E o que era expectativa vira frustração. E o que é frustração se torna depressão. E quantos de nós já não pensaram assim, eu vou me matar. Solução para mim é a morte. Estou aqui nessa manhã para te dizer uma coisa, Jesus Cristo, Ele te satisfaz. Esse mesmo Jesus que sela o cavalo da vida, é o mesmo Jesus que te oferece outra garantia. E Ele diz assim, olha, na outra garantia, contra toda falsa expectativa, contra toda falsa solução, contra toda ilusão de que alguma coisa nesse mundo vai te satisfazer realmente. Jesus diz assim, olha, cadê minha gente? Fugiu. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É certo, vocês vão passar por aflições. E essa palavra aqui, aflições, lá no original, se você for um pouco pentecostal, lá é estreito. Você vai passar por cada aperto, meu querido. Aí Jesus diz assim, mas tenha bom ânimo. Mas parece que Jesus está dando uma solução como se fosse um livro de autoajuda, sabe? Sabe esse tipo de livro? Mas tenha bom ânimo. Faça uma forcinha para acreditar. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Vamos entender isso aqui, vamos buscar lá no original. Jesus Cristo diz assim, olha, mas tenha bom ânimo. Ele está dizendo assim, mas receba o bom ânimo. Toma aqui o bom ânimo. Esse bom ânimo eu estou te dando. Eu estou te oferecendo. Eu estou te ofertando. Eu estou dando de presente para você. Paz de Deus. Jesus Cristo está dizendo assim, olha, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Tenha bom ânimo, mas tenha bom ânimo. Está dizendo assim, olha, paz não é uma habilidade adquirida, não é uma herança de família.
Paz não é algo que você consegue através de medicamentos. Paz não é algo que você consegue através de distrações desse mundo. Paz não se consegue através de realização absolutamente alguma da existência humana. Segurança para a vida não vem através de currículo. Segurança para a vida não vem através de diploma. Segurança para a vida não vem através de absolutamente nada que esse mundo possa te oferecer. É somente uma troca de cavalo de vida. Tenha bom ânimo. Eu estou te oferecendo bom ânimo. Existe uma oferta de um Jesus amoroso, oferecendo a você encorajamento para montar o cavalo da vida, para te ensinar a viver. E a gente acha que, munido da nossa experiência, a gente sabe como viver. Não é? A gente acha que, munido do currículo, ou munido de literatura, talvez até munido de religião, a pessoa diz que sabe viver. E Jesus Cristo, nesses poucos versículos, está dizendo assim: olha, a gente não sabe. Olha, você não consegue. Olha, preste atenção. Quem está falando com você é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Messias de Deus. E Ele está dizendo assim: olha, absolutamente nada que compõe essa esfera humana pode te oferecer ensinamento como eu estou te oferecendo. Tenha bom ânimo. A sua coragem não vem simplesmente de uma aguinha com açúcar que alguém te diz assim: coragem, rapaz. Não. Jesus Cristo está te ofertando, é dádiva dele. É presente dele. E só vem por meio dele. É exclusividade dele. Eu venci o mundo. E a base para essa oferta de Jesus é Ele mesmo e a obra dele na cruz. Vê que coisa maravilhosa, vê que coisa linda, preste atenção nessa palavra, porque ela é palavra de vida eterna para o teu coração e para o meu. Olha só isso, Jesus Cristo está dizendo assim: olha, eu venci o mundo. Quando a gente traduz essa palavra, eu venci o mundo, ele se refere a Jesus Cristo, e ele fala, eu venci. Essa palavra, esse verbo aqui, ele tem duas conotações importantíssimas. Aqui a primeira delas é você vencer num tribunal. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim: eu venci a sua causa. Eu sou seu advogado. Eu te defendo. Eu estou na sua frente. Sou eu, não é você. Por mais forte que você possa parecer, por mais bem equipado para a vida que você possa parecer, eu me coloco na sua frente. Eu aparo a sua queda. Você não vai morrer da queda da vida, do cavalo da vida. Não vai. Eu venci o mundo. A outra conotação é eu superei. Veja só, quem de nós é capaz de superar todas as expectativas do mundo? Quem de nós é capaz de superar todas as expectativas daqueles que olham para você e desdenham? Quem de nós é capaz de superar as expectativas de todos aqueles que colocam metas inalcançáveis? Aí Jesus Cristo diz: eu consigo viver nesse mundo sem fazer parte dele. Eu consigo viver nesse mundo e transformar a realidade ao redor. Eu consigo exercer uma influência. Lembra que a gente conversou sobre influência semana passada? Jesus Cristo consegue exercer influência transformadora por onde quer que ele passa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu posso te ensinar a domar o cavalo da vida.
Ó, que coisa maravilhosa, vê que coisa linda. Jesus Cristo não está dizendo simplesmente assim, olha, quando você morrer no céu vai ser melhor. Jesus Cristo não está dizendo assim para a gente, olha, quando você morrer, todas as suas lágrimas vão ser enxugadas. Jesus Cristo está dizendo assim, a experiência de ser habitante do reino de Deus começa aqui. E essa paz, essa plenitude começa quando você entende que Jesus Cristo é o suporte à sua queda, ao tombo real e iminente. Aí dá para a gente montar um cavalo, não dá? Aí a gente monta, não monta? Rapaz, eu vou viver, eu vou montar o cavalo da vida, e eu vou parar de olhar para o cavalo, porque olha, depois que eu levei o primeiro tombo, toda vez que eu montava no cavalo, eu ficava olhando para o cavalo, me segurando na sela, na rédea de todo jeito. Eu acabava o passeio de cavalo, meu Jesus, parecia que o cavalo tinha montado em mim. Eu estava todo moído. Jesus Cristo, Ele está te convidando para fazer uma cavalgada boa. Atravessar rio. Gente, atravessar um rio de cavalo é tão bom. Você se molha todo, mas é uma maravilha. Você fica todo assado, mas é muito bom. Não ria não, você ri porque não foi com vocês, né? Mas é tão bom. Você em cima de um cavalo apreciar a paisagem. Você em cima de um cavalo respirar aquele ar puro. Experimentar o galope. Se comunicar com o cavalo e o cavalo entender. Você se sente tão cavalo. No bom sentido, é claro. E eu estou brincando para falar de coisa séria, simplesmente para te dizer o seguinte, meu querido, a vida é para ser vivida. A vida não é para levar você, é você que leva a vida. Jesus Cristo te dotou de vida, não é para você se arrastar pela semana e no final de semana você entrar por aquela porta de vidro como quem estivesse na última reserva de oxigênio, esperando receber alguma palavrinha de Deus para você. É preciso essa compreensão que Jesus Cristo diz assim, eu venci o mundo, não foi só no domingo, eu venci na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingos, feriados e fora de horário comercial. Eu venci o mundo para que você não tenha mais que educar os seus filhos como se eles tivessem que vencer o mundo. Para que você não tenha mais que exercer uma pressão sobre a vida da sua família, como se o peso do mundo estivesse nas suas costas. Isso, no mínimo, é arrogância e prepotência. Isso, no mínimo, é esse sentimento de pecado que existe, autoabsorsivo, como se você sofresse de uma doença autoimune, que o seu próprio corpo te faz mal. Isso é uma prepotência de quem acha que mudando de cavalo as coisas vão ser melhores. E o outro cavalo que eu montei era muito manso, mas ele tropeçou numa pedra e eu caí do mesmo jeito. E a queda só foi mais alta e mais dolorida, mas eu caí. Então Jesus Cristo diz assim, eu venci o mundo para quebrar a nossa arrogância, para quebrar a nossa vaidade, para quebrar essa primeira categoria de pessoas que dizem, eu venço, eu faço, eu conquisto. Não conquista nada se não for por Ele. Não faz nada se não for por Ele. Não consegue nada se não for através da cruz. E tenha paz em mim. Não é simplesmente paz para viver esse mundo, não. Meu querido, é sobre todas as coisas para ter paz com Deus. E a gente só tem paz com Deus através do perdão de pecados. E o pecado, ele nos tornou obcecados por nós mesmos. Cada um de nós, em pecado, procura ser rei de si mesmo. E que todos nos sirvam. Todos devem ser peões no nosso cavalinho da vida. Todo mundo deve me servir. Jesus Cristo vem quebrar isso. Vem dizer assim, olha, eu venci o mundo. Para quebrar sua arrogância. Para quebrar sua prepotência, para quebrar tudo aquilo que compõe um sentimento de autossuficiência. Jesus Cristo vence o mundo. E o mundo aqui
palavra cosmos, quando aparece aqui para dizer eu venci o mundo, ela quer dizer a nossa existência em toda a sua complexidade. Então Jesus venceu todas as circunstâncias que compõem a nossa humanidade. Então Jesus via pessoas com fome e ele supria. Via pessoas mortas e ele ressuscitava. Via pessoas doentes e ele curava. Via pessoas portadoras das mais diversas necessidades e ele as ajudava. Mas sobre todas as coisas, e antes mesmo de curar uma pessoa, sabe o que é que Jesus dizia? Eu perdoei o seu pecado. Entendendo que Ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus. E a essência de todos os nossos problemas consiste nesse pecado, que nos torna auto-obsessivos, autossuficientes, que nos torna totalmente apaixonados e narcisistas por nós mesmos, pela nossa própria figura, pelo nosso próprio ego, que nos torna tão independentes a ponto da gente querer que a nossa família sirva a gente de todas as formas possíveis e imagináveis. Não importa a idade, então o pai tem que dar ao filho o que o filho quer, a esposa tem que obter do marido, e cada um de nós não é mais uma pessoa, é um fornecedor. Jesus Cristo, antes de qualquer coisa, ele diz assim, olha, seu pecado está perdoado. Porque o problema primeiro e a implicação primeira do pecado é que você se tornou seu próprio Deus. E Jesus está dizendo assim, em outras palavras, perdoados estão os seus pecados. Ele está dizendo assim, agora eu sou o seu Senhor. Eu te comando, eu te ensino, menino. Eu te mostro como é que faz. Eu te digo como é que é. Então vamos entender algumas coisas e como é que eu faço, como é que isso pode fazer parte da minha vida. Agora sim, abre lá. Primeira epístola de João. Esse mesmo João que escreve o Evangelho. Primeira epístola de João, capítulo 5, a gente vai ler só dos versos 3 ao verso 5, para a gente ver como é que essa vitória que vence o mundo, ela chega para a gente. Para a gente ver como é que essa vitória de Cristo, ela faz parte da vida da gente, como é que a gente pode dizer que isso é realidade para a gente, através de que meio isso aí se torna realidade. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 3 a 5, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? São os mesmos termos. No original são as mesmas palavras. João, ele está traduzindo para a gente entender como é que isso se torna realidade para a gente. Meu querido, sabe o que é que você tem que fazer? Crer. E crer em quê? Nos mandamentos de Deus. Vocês lembram que eu estava correndo atrás do cavalo? Lembram? A última parte da história da queda do cavalo grandão foi que eu estava correndo atrás dele, né? Porque eu precisava voltar para a fazenda, não é? Estava muito longe, já fazia mais de 1 hora que eu estava caminhando com o cavalo, estava longe demais da fazenda. E aí eu correndo atrás, e eu, ofegante, a bota nova, bonita, que não é para correr, estava machucando meu pé, criou calo, estava me machucando a calça jeans, a camisa estava fazendo calor, o chapéu eu já não tinha deixado para lá, não estava não sei aonde. De repente eu me lembrei do meu pai. Lembra que meu pai me ensinou a montar cavalo? E meu pai também me ensinou a adestrar. E ele dizia assim, eu lembrei dele. Quem corre, ele disse assim, o cavalo é um animal de fuga. O cavalo não é um predador. Quem corre atrás do cavalo é o predador. Toda vez que você correr do cavalo, ele vai correr mais. Porque ele é um cavalo dotado para fuga. Então pare de correr. Aí eu parei. Já deu um alívio. E o cavalo ainda continuou por alguns metros. Aí depois ele me disse assim, olha,
Você não é melhor do que o cavalo. E o cavalo não vai te entender. Então você tem que se comunicar com ele no nível dele. Se comporte feito ele. Primeiro, se você olhar para o cavalo, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai entender que você é uma onça. Vocês já viram no documentário que o animal, o predador, ele sempre fica de olho na presa o tempo todo? Aí o meu pai disse assim, se você ficar encarando ele, ele vai pensar que você é um predador. Então não olhe para ele. Olhe para o outro lado e ande na direção dele, que ele vai pensar que você é um cavalo. Aí eu andei feito quem toca violino. Vira a cara e anda. Saí andando em direção ao cavalo e o cavalo parou. Terceira coisa, quem faz assim para o cavalo é lobo e onça quando vai atacar ele. Ele mostra a garra e a mão é assim. Aí o cavalo com o para-choque arranhado já estava aqui do meu lado. Quarta coisa, o cavalo sente o cheiro da sua adrenalina. Se você estiver nervoso, ele vai correr, ele vai se assustar quando você montar. Relaxe. Parece com Jesus Cristo me ensinando a viver. Dizendo assim, meu filho, tenha consciência. Aí João diz assim, olha, o amor de Deus é o mandamento, é o ensinamento dele. Você só consegue aprender a viver nesse mundo se você fizer o que Deus ensinar você a fazer. Você só consegue montar esse cavalo da vida se você puser em prática aquilo que Deus ensinou a você. E você tem que ter fé nesse ensinamento. Não fazer do seu jeito, fazer do jeito de Deus é ter fé. É fazer do jeito dele, como ele ensinou. Senão você vai passar o resto da vida correndo atrás do cavalo da vida. Você morre e não alcança. O que é que aconteceu? Voltamos os três, né? Porque o cachorro veio atrás, para a fazenda. Eu usei o remédio do cavalo, porque não tinha outro. E remediei o cavalo. E eu aprendi uma lição muito importante nesse dia. Que ou eu fazia como meu pai tinha me ensinado, ou então até hoje eu estava correndo atrás. Ou a gente, de fato, leva a palavra de Deus a sério, pensa acerca dela como sendo palavra de vida eterna para a gente. Ou a gente leva a sério e pensa que a gente precisa acreditar no que Deus ensinou a gente, porque isso é o amor dele, isso é para o bem da gente. Ou então a gente vai passar o resto da vida da gente angustiado, ensimesmado, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de frustração no coração, pensando que as coisas dependem da gente. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Creia em quê? Nas promessas de Jesus Cristo contidas no Evangelho dele. E ele prometeu para você, olha, vai ter problema, a queda é certa. Olha, eu estou aqui com você, eu não vou te abandonar. Olha, acredita na minha palavra. Coloca ela em prática. Porque isso é o amor de Deus para você. Siga os conselhos do Pai e você vai voltar para a fazenda em paz. Amém, povo? Aí você faz o seguinte. Vive isso de todo o teu coração. E você vai ver que você vai afetar a educação dos seus filhos. Vive isso de todo o teu coração. E você vai ver que o relacionamento seu com a sua esposa vai ser afetado por essa realidade. Vive isso de todo o teu coração e você vai ver que o seu ambiente de trabalho vai deixar de ser um ambiente de estresse para ser um ambiente de muita paz, de plenitude em Deus, sabendo que essa plenitude providencia aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. E que vai ser bênção para a gente. Amém. Vamos orar e pedir a Deus que isso seja realidade para a gente. Eu fico muito feliz quando a gente se reúne aqui, tanta gente, para estudar a palavra de Deus. Isso é um sinal tão bom, sabe? De que a gente quer levar esse ensinamento a sério. Isso é um sinal tão bom para a gente, sabe? Que a gente quer acreditar. Então acredite, meu irmão. E aproveite a viagem. Porque esse cavalo da vida foi colocado para a gente pelo próprio Jesus Cristo. Aproveite a viagem. Pai, nos abençoa, Deus.
derrama sobre nós da tua graça, teu ensinamento. Derrama sobre nós, Pai, da tua palavra. Mas não simplesmente de forma intelectual, Deus. Mas coloca dentro do nosso coração essa paz que excede todo entendimento, que vem através da fé. Essa fé que vence o mundo, que vence a existência humana em toda a complexidade. Para que a gente reconheça em Ti cada vez mais o senhorio e o poder. Para a gente reconhecer em Ti, Deus, cada vez mais o poder da Tua palavra e a transformação que ela nos proporciona. Para a gente ter na nossa mente cada vez mais forte que a Tua obra na cruz, de reconciliação com Deus, é sobre todas as coisas aquilo que nos traz paz, que nos traz saciedade, que nos traz plenitude. Oh Pai, tem misericórdia da gente quando a gente está querendo trocar o cavalo da vida, Deus. Quando a gente só está mesmo querendo substituir a nossa existência pela existência de outro que a gente julga ser melhor do que a gente. Tem misericórdia da gente quando a gente compara, Deus. E nos mostra, Deus, um caminho na Tua palavra. E nos mostra, Pai, que essa foi a vida que o Senhor nos deu. Esse foi o dia que o Senhor fez. E que a gente tem que se alegrar, Pai, que a gente tem que viver, que a gente tem que aproveitar, que a gente não foi feito para a morte, que a gente foi feito para a vida. E que se há a queda, se há o tombo, é o Senhor que nos levanta. É o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos restabelece, porque plenitude e paz só existe no Senhor. Reconhecemos isso, Pai, e te pedimos, nos alimenta na Tua palavra, Pai, e nas orações que fazemos a Ti, no louvor que prestamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe.